Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e caros ouvintes, a essa mensagem de advertência. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje convido a vocês a fazer uma viagem na Palavra de Deus para refletir sobre um tema de extrema necessidade e que encontramos em diversas passagens bíblicas. Profetas de Araque. É uma advertência que nos convida a discernir, a avaliar e a permanecer firmes na verdade do Senhor. Araque etimologicamente significa de fraca qualidade, de aparência ou natureza falsa. Uma coisa de Araque é sem valor ou de mentira. A origem desse insulto está em uma bebida chamada Araque, trazida ao Brasil por imigrantes árabes de origem não muçulmana. Trata-se de um licor de alto teor alcoólico que, puro, pode chegar a 80% de álcool. Em geral, ele é diluído em água. Por ser muito forte, o drink é capaz de provocar grandes bebedeiras em pessoas não acostumadas. Alcoolizadas, elas começam a falar besteiras, daí o surgimento da expressão pejorativa de Araque, para se referir a algo que é desacreditado quanto uma pessoa de porre. Dentro deste contexto, o profeta de Araque nada mais é que um falso profeta. O que é um profeta de Araque? Um falso profeta é alguém que alega ter recebido revelações ou mensagens divinas, mas cujas declarações não estão em conformidade com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Essa pessoa pode enganar os outros ao apresentar-se como porta-voz de Deus, mas na realidade suas mensagens podem ser distorcidas, enganosas ou servir a propósitos egoístas, visando benefícios pessoais em vez de promover a vontade de Deus. A Bíblia adverte sobre a presença de falsos profetas em diferentes passagens, indicando que eles surgem para desviar as pessoas da verdade, introduzir doutrinas errôneas e, em última instância, minar a fé genuína. A identificação de um falso profeta muitas vezes envolve avaliar suas mensagens à luz das Escrituras, observar seu caráter e examinar se suas profecias ou ensinamentos se cumprem. É importante destacar que a classificação de alguém como um falso profeta ou profeta de Araque não deve ser feita levianamente. O discernimento deve ser exercido com sabedoria e oração. A Bíblia nos incentiva a sermos vigilantes e avaliarmos os espíritos para garantir que estamos seguindo líderes e ensinamentos que estão alinhados com a verdade divina. Quero salientar alguns pontos. O aviso de Jesus. Vamos começar considerando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15, onde ele nos adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus nos chama a estar atentos aos que se disfarçam, pois nem todos que se apresentam como mensageiros de Deus realmente o são. A origem das advertências. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas advertências sobre falsos profetas. Em Jeremias capítulo 23, versículo 16, por exemplo, lemos sobre profetas que espalham falsidades e enganam o povo de Deus. É crucial entender que essas advertências não são apenas para os tempos antigos, mas também são relevantes para nós hoje. Características dos profetas de Araque. Vamos explorar algumas características comuns dos profetas de Araque mencionadas na Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, somos alertados sobre a chegada de falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas. Eles muitas vezes distorcem a verdade, buscam seu próprio benefício e desviam os fiéis do caminho da retidão. O papel do discernimento. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, João nos instrui a testar os espíritos para discernir se eles são de Deus. O discernimento é uma habilidade vital para todos os cristãos, pois nos ajuda a distinguir entre o verdadeiro e o falso. Devemos aprofundar nosso conhecimento nas Escrituras e orar pela sabedoria divina.
A promessa da proteção divina. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus oferece uma promessa reconfortante, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqueles que pertencem a Cristo serão protegidos, mas isso não diminui a responsabilidade de exercermos discernimento. Identificando o profeta de Araque. Identificar um profeta de Araque pode ser desafiador, mas a Bíblia oferece orientações e critérios para discernir entre os verdadeiros e os falsos. Aqui eu apresento algumas diretrizes baseadas nas Escrituras. Contraste com a palavra de Deus. Mate com as Escrituras. Compare as mensagens do suposto profeta com as Escrituras sagradas. Se suas palavras contradizem a Bíblia ou se afastam dos ensinamentos fundamentais da fé cristã, isso pode ser um sinal de alerta. Veja os frutos na vida pessoal. Caráter e conduta. Jesus disse que pelos frutos conhecemos a árvore. Mateus capítulo 7, verso 16. Observe a vida pessoal do suposto profeta. Se houver padrões consistentes de imoralidade, desonestidade ou falta de frutos do Espírito, como amor, alegria e paz, isso pode indicar uma falta de integridade. Veja se as mensagens promovem a glória de Deus. Foco em Deus, não no indivíduo. Falsos profetas colocam mais ênfase em si mesmos, em seus dons ou realizações, em vez de glorificar a Deus. Mensagens que exaltam mais o homem do que o Senhor devem ser analisadas com cuidado. Veja se há cumprimento de profecias. Verificação de fatos. Se um profeta faz declarações sobre eventos futuros, é importante verificar se essas profecias se cumprem. A Bíblia nos orienta a não temer o falso profeta quando suas palavras não se concretizam. Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Observe se há espírito de arrependimento e correção. Um verdadeiro profeta está disposto a corrigir seus erros. Se alguém persiste em ensinamentos ou práticas prejudiciais, mesmo quando confrontados com a verdade bíblica, isso é motivo de preocupação. Analise se há reconhecimento pela igreja. Uma avaliação coletiva. Busque o discernimento da igreja. Se outros crentes maduros e experientes na fé expressarem preocupação sobre um líder ou profeta, é sábio considerar essas opiniões. E por fim, veja se há ênfase no Evangelho. O verdadeiro profeta proclama o Evangelho centrado em Cristo, ou seja, cristocêntrico. Se as mensagens desviam do sacrifício redentor de Jesus, da salvação pela graça e da importância da fé em Cristo, é um sinal de alerta. O modus operandi, modo de operação, de um falso profeta pode variar, mas geralmente inclui táticas destinadas a enganar, manipular e desviar as pessoas da verdade. Eu vou enumerar algumas características comuns do modus operandi do profeta de Araque. Deturpação das Escrituras. Falsos profetas distorcem ou interpretam seletivamente as Escrituras para se adequarem aos seus próprios ensinamentos ou objetivos. Enfatização do sensacionalismo. Eles recorrem a exibições dramáticas, curas milagrosas, visões espetaculares ou profecias extravagantes para atrair a atenção e ganhar seguidores. Foco no lucro pessoal. Profetas de Araque buscam enriquecimento pessoal às custas de seus seguidores, usando táticas como pedidos insistentes por doações financeiras ou promessas de bênçãos materiais em troca de contribuições. Centralização da autoridade. Profetas de Araque centralizam o poder e a autoridade em torno de si mesmos,
criando estruturas organizacionais que os colocam no centro do controle, tornando-se difíceis de serem questionados. Promoção do ego. Eles se envolvem em autoproclamação excessiva, destacando seus próprios dons, habilidades ou realizações, em vez de apontar para a glória de Deus. Escassez de responsabilidade. Profetas de Araque evitam a prestação de contas. Eles ignoram críticas legítimas. Rejeitar correções ou recusar-se a prestar esclarecimentos sobre suas ações. Envolvimento em práticas antiéticas. Profetas de Araque se envolvem em comportamentos antiéticos, como manipulação emocional, abuso de poder ou até mesmo atividades ilegais. A verdade incômoda. Eles evitam pregar ou ensinar verdades bíblicas difíceis ou impopulares, optando por mensagens que agradem as massas, mas que evitem confrontar pecados ou desafios espirituais. Portanto, venho como humilde pastor, mas vocacionado e preparado por Deus, mediante esta palavra, alertar a todos e apresentar uma forma de desmascarar os falsos profetas, ou os profetas de Araque. Na verdade, eles são milhares espalhados sobre a terra, utilizando o evangelho como meio de vida e benefício próprio. Até a retórica deles costuma ser comum. Apresento algumas características vocais dos falsos profetas. Eis meu servo, que tenho visto a sua luta. Todos os vivos, de uma maneira ou de outra, passam por lutas. Eis que aqueles papéis vou assinar e o meu anjo vai te entregar. No mundo moderno, quem não tem alguma situação que envolve liberação de papéis? Aquele seu pedido, meu servo, que você me fez, estou te dando hoje. Gente, eu pergunto, quem não fez algum tipo de pedido a Deus? Eis aí o varão de branco diante de você com essa espada. Puro sensacionalismo. Não viu varão nenhum. Essa aí é velha. Vejo alguém com grande inveja que deseja o que você tem. Sempre haverá alguém invejando alguém. Nada de novo se tratando de humanidade. Vejo você viajando por muitos países, meu servo. Olha, o mistério é grande. Pergunto, quantos que receberam essa palavra e nunca saíram nem sequer do seu estado? Deus tem muita prosperidade para te dar, mas você precisa dar para receber, meu servo. Mas ele não está se referindo ao dízimo. Na verdade, é uma cantada de doação para o mesmo. A situação é crítica. Com muitos falsos profetas criando igrejas particulares, virou um negócio lucrativo. Eles não se submetem à vontade de Deus nem aos líderes que Deus colocou para zelar por suas almas. Logo, sentem-se capazes de ter o seu próprio negócio. Alugam um salão, penduram uma placa na porta e pronto, a arapuca está preparada para pegar os despreparados e enganar os fracos. É importante destacar que muitos são fruto do trabalho negligente de certos pastores, que nunca investiram em um bom discipulado e permitiram que as coisas saíssem do controle. O processo é mais ou menos assim. Não demora muito para que o indivíduo aceite a Cristo e em questão de meses já esteja pregando, dirigindo cultos, profetizando e do nada, sem passar por todas as etapas necessárias, torna-se pastor, ou melhor, um pastor de Araque. Queridos, desejo destacar que sou pentecostal. Às vezes você, ao ouvir essa mensagem, pode querer imaginar que eu não acredito em profecia. Olha, eu sou convertido na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Fui batizado com o Espírito Santo e com fogo aos 10 anos de idade e acredito muito nas profecias. Sou um eterno apaixonado pelo agir sobrenatural de Deus. Mas é um fato incontestável que estamos na iminência do arrebatamento da igreja e a proliferação de profetas e pastores de Araque é absurda. Milhões de almas sendo enganadas e o pior, que os chamados para ter uma palavra de contenda contra isso, que somos nós, obreiros do Senhor, na sua grande maioria, estão
calados. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a advertência sobre falsos profetas é uma chamada à vigilância espiritual. Olha o que tem acontecido em nosso Brasil. Veja as manchetes de jornais. É um tal de pastor ou pseudo-pastor agora assassinar a esposa. Aí vai ver direitinho, tem lá um suposto pseudo-bispo envolvido. E isso se torna um prato feito para esta mídia sensacionalista, para aqueles da ideologia marxista nos acusarem e tentar desconfigurar o trabalho maravilhoso e santo que a Igreja de Jesus tem feito aqui no Brasil. São tantos escândalos que ficamos perplexos, mas quando você vai olhar a história, você observa que teve lá um despreparo total. Não só o interesse daqueles de se autopromover, mas incluso está os responsáveis que tinham a responsabilidade de cuidar daqueles que outrora tinham aceitado Jesus e mereciam uma doutrinação positiva, uma doutrinação condizente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Temos que nos voltar a isso, pastores e líderes do Brasil, e passar um pente fino, porque Deus irá cobrar de todos nós. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, fundamentar-nos nas Escrituras e permanecer conectados à igreja para fortalecer uns aos outros. Que o Espírito Santo nos guie na busca pela verdade, para que possamos resistir às artimanhas dos falsos profetas, dos profetas de Araque, e permanecer firme na fé. Oremos para que Deus nos conceda discernimento e sabedoria à medida que enfrentamos desafios espirituais, confiando que Ele é nossa fortaleza e refúgio. Vivemos a última hora e a atenção e a vigilância farão toda a diferença na vida daqueles que planejam viver a eternidade com Jesus. Que Deus vos abençoe. Quero te agradecer por ter estado comigo até aqui. Rogo que as mais copiosas bênçãos estejam sobre sua vida. Que essa palavra possa promover em você, na qualidade de ovelha, discernimento. Deus abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.